E agora vamos ver uma reportagem especial. As estradas do Brasil. Esburacadas, lentas, perigosas, elas atrasam a nossa economia e tiram vidas. A repórter Sônia Bride percorreu as principais rodovias do país de norte a sul. É a série Brasil. Quem paga é você. Não é fácil construir na Amazônia. Abrir caminho na selva com pouco tempo sem chuva para trabalhar o chão. Mas demorar 40 anos e ainda ter a estrada assim? Estamos no norte do Brasil, na BR-163, uma espinha dorsal passando pelo centro do país, do Pará até o Rio Grande do Sul. De Santarém até a divisa com o Mato Grosso são 980 quilômetros, 460 ainda em estrada de chão. É muito chão, né? Que velocidade o senhor pega aí no chão? A velocidade é 5 por hora, 10 por hora. Leva tempo até o caminhão sumir de vista. Tem muito transtorno na viagem, assim. Falar que é uma viagem maravilhosa não é, uma viagem bem dificultosa. Difícil se você carrega 20 toneladas de soja. Na época que não chove, né? Na seca é muita poeira. E na chuva é muita água, muito barro, né? São 12 trechos de obra. Este está sendo tocado pelo Exército. Como o resto do percurso, intercala asfalto e terra. Falta pavimentar 40 quilômetros, mas vai demorar. Esse ano, aproximadamente 20 quilômetros de asfalto e no próximo ano 20 quilômetros, entregando essa estrada para essa população por volta do mês de dezembro de 2014. Na maior parte do ano, a chuva dá umas poucas tréguas e quando volta é de enxurrada. Basta meia hora de chuva para a estrada ficar desse jeito. E essa água toda, além de provocar erosão e encher a estrada de buracos, faz do trabalho de construção aqui na Amazônia um grande desafio. Há pontes prontas, mas sem o aterro nas cabeceiras. Na última estação de seca, os militares entregaram as mais urgentes, como a ponte da enxurrada. Num trecho de 112 quilômetros entre Itaituba e Rurópolis, no Pará, a 163 se funde com a Transamazônica. Essa estrada, que foi aberta no começo dos anos 70 do século passado pelos militares e que só agora, 40 anos depois, tem sinais de que o asfalto finalmente vai chegar. O atraso vem de longe. Só em 2009 as obras foram reiniciadas, mas a empreiteira responsável por esse trecho faliu. Deixou as pontes novinhas e o povo usando as de madeira. O DENIT refez a licitação e o asfaltamento começa este ano. Em outros 3 trechos da BR-163, o Tribunal de Contas da União encontrou indícios de sobrepreço, superfaturamento e pagamento por serviços não executados. O TCU aceitou a defesa de uma das empreiteiras. Para as outras 2, aponta potencial dano aos cofres públicos de 31 milhões de reais. O DENIT exigiu das empresas garantias nesse valor para não parar as obras até uma decisão final. Elas não pararam, mas atrasaram. Como atrasa a viagem? Bastante risco, porque é liso, o caminhão perde a estabilidade. Falar que você tem segurança é difícil, a segurança é bem pouquinho. O caminhão não consegue subir, tem que voltar para pegar embalo. Assim viaja a riqueza das lavouras mais eficientes do planeta. Essa estrada é tão importante porque reduz distâncias continentais. Em vez de embarcados pelos portos do sul, os grãos pela 163 chegam até o porto de Santarém, de onde saem navios para a China ou Europa. Ainda mais barato aproveitar o rio Tapajós já desde Miritituba, 350 quilômetros antes de Santarém. De barcaça, a soja viajaria até Belém para ser embarcada nos transoceânicos. A Confederação Nacional da Indústria calculou que com a estrada pronta, o agronegócio brasileiro economizaria 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano só em frete. Ou seja, a obra se paga em pouco mais de um ano. Nós poderemos liberar os portos de Paranaguá, Santos, que são portos para a manufatura. Os nossos custos serão melhores na medida em que eu desloque o produto da agricultura para o norte do país. A previsão hoje é que o asfalto fique pronto no fim do ano que vem.
norte para o sul do Brasil, na BR-101, a principal rodovia do país que acompanha milhares de quilômetros do litoral. Em Santa Catarina não é só o acesso de turistas para as belas praias. Escoa a produção gaúcha e liga o Brasil ao Mercosul. A estrada é antiga e sobrecarregada, mais do dobro da capacidade. A duplicação começou em 2006, mas empreiteiras não deram conta da obra, que foi relicitada. Passados 4 anos do prazo da entrega, ainda faltam as obras mais caras. A Federação das Indústrias de Santa Catarina calculou o prejuízo. Neste período de 2009 a 2012, deixaram de ser gerados na região cerca de 33 bilhões de reais. Há prejuízo impossível de contar. Mensurar uma vida, 2 vidas, no meu caso, 3 vidas, é muito difícil. Em frente ao posto de saúde que leva o nome da filha mais velha, encontramos Emilson de Carvalho. Diele, médica, faria hoje, domingo, 29 anos. Ela morreu na BR-101, no mesmo acidente que matou a irmã, Gislaine, de 23 anos, dentista, e a sogra de Emilson. Só a mulher dele sobreviveu. A minha esposa continua ainda doente, ela não tem condição de voltar ao trabalho. O acidente foi em outubro de 2010, quando a duplicação já deveria estar concluída. Mas a pista dupla voltava a ser simples e tinha água acumulada no desvio. A gente está processando tanto a empresa quanto o governo federal por esse descaso que ocorre com obras do governo. Só quem está na situação, como nós familiares, como nossos amigos, como a comunidade onde elas trabalharam, sabe dessa perda, que é irreparável. Não tem dinheiro que pague. Para terminar a duplicação, faltam 2 túneis. A obra mais cara é a Ponte da Laguna. O projeto foi polêmico. Venceu o mais caro, 642 milhões de reais. Uma ponte estaiada com jeito de cartão postal que protege o ecossistema da lagoa e permite a passagem de barcos. Mas o TCU apontou sobrepreço de 53 milhões de reais em custos de mão de obra e de compra de areia. O DENIT renegociou o preço da ponte com redução de 40 milhões de reais. O general Frache assumiu em 2011, depois que o antecessor foi demitido no processo conhecido como a faxina da presidente Dilma. O senhor encontrou muito problema de gestão? O problema era de gestão, não é problema técnico. Nós temos técnicos excelentes, faltava gestão. Um deles era a falta de programas de computador para engenharia. Isso aqui é uma grande aventura, né? É uma grande aventura. Eu não sei onde vai acabar. Que não se sabe onde vai terminar. Denúncias de desvio de dinheiro em obras derrubaram o então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, do PR. Assumiu Paulo Passos, que este ano foi substituído por outro integrante do PR, o ex-governador da Bahia, César Borges. Indicação de Alfredo Nascimento, o ministro demitido por suspeita de corrupção. As estradas são o principal meio de transporte no Brasil, com quase 60% das cargas e 96% dos passageiros. Mas no ranking de qualidade de estradas em 144 países, estamos na posição 123. E o problema não é falta de dinheiro. O orçamento é uma ficção. E nós vemos que a distorção entre aquilo que está previsto e aquilo que efetivamente é realizado é enorme. Hoje nós temos um bom problema. Qual é? O governo tem recursos para gastar, nós temos uma economia crescendo e muitas vezes nós temos dificuldade para gastar a execução orçamentária por falta de projetos que não foram feitos lá atrás. No ano passado, o Ministério não conseguiu transformar em obras mais de 6 bilhões e meio de reais. Foram executados 62% do orçamento, a mesma média dos últimos 10 anos. O investimento em transportes no Brasil saltou de 1,5 bilhão em 2002 para 20 bilhões no ano passado. Mas ainda é muito pouco para dar conta do atraso. O governo quer investir 100 bilhões por ano em 6 anos. Para isso é preciso buscar recursos também na iniciativa privada. O IPEA alerta para contratos mal formulados. A nossa preocupação é que uma boa ideia,
se ela não for bem elaborada, ela pode não ter um resultado adequado. Os erros cometidos agora se perpetuarão por 25, 30 anos, que são os prazos desses contratos. Veja o que acontece também na BR-101, parte já duplicada e administrada por uma empresa privada. Onde cruza a área urbana da Grande Florianópolis está o trecho mais perigoso em rodovias federais do Brasil. Nesses 47 quilômetros, em 16 meses, 248 pessoas morreram em acidentes. Uma a cada 2 dias. Para diminuir esses números vergonhosos, o governo fez um projeto. Uma via de contorno da Grande Florianópolis, tirando esse tráfego pesado de dentro da área urbana. Essa obra foi incluída como contrapartida na concessão da empresa que explora os pontos de pedágio. Só que passado o prazo para a conclusão da obra, ela ainda nem começou. Hoje o contorno tiraria daqui o tráfego de 18 mil caminhões por dia. O projeto estava pronto, 47 quilômetros para ser construídos até 2012. E o custo dessa obra entrou no cálculo do pedágio cobrado desde 2008. Hoje a situação é a seguinte, não foi feito 1 metro da implantação desse contorno. Não foi só atraso. A Autopistas Litoral tentou encurtar o contorno em 20 quilômetros, uma obra mais barata. A ANTT, a agência encarregada de garantir o cumprimento do contrato, aprovou a mudança e deu mais 3 anos de prazo para a entrega da obra. O TCU não aceitou. As análises feitas pelas áreas técnicas do Tribunal de Contas não deixaram qualquer dúvida de que o valor previsto no contrato de concessão era de 47,3 quilômetros. O tribunal apura as responsabilidades da concessionária e também da ANTT. O projeto foi encaminhado muitos anos depois. Ele foi alterado. Para o final da obra. E o primeiro projeto que foi alterado também foi entregue com bastante atraso. A apuração da responsabilidade da concessionária por esses atrasos, ela está em análise. Houve uma demora de reação da ANTT. Olha, a ANTT me disse que multou a empresa, mas as multas não foram suficientes. Não resolveram o problema. As multas somam 20 milhões de reais. Que tipo de punição pode haver? A rescisão do contrato. Finalmente, este ano, a empresa foi forçada a voltar ao trajeto original. E só agora começa o processo de licenciamento no IBAMA. As cidades cresceram e um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida foi feito bem no meio do caminho. Um novo desvio encarece a obra. E essa diferença de custo é repassada à tarifa do pedágio? Essa diferença de custo é analisada pela agência e avaliada. E repassada à tarifa? Se assim for decidido, sim. Mas a concessionária já acumula lucro indevido, segundo o TCU, pelo pedágio pago sem que a obra fosse feita. Até agora, quem está pagando o prejuízo são os usuários da rodovia, porque eles estão pagando um valor do pedágio maior do que deveriam. Pagando caro e sem saber até quando a rodovia da morte vai cortar suas cidades.